Na hora de escolher os alimentos, muita gente olha apenas a quantidade de proteína. Mas será que esse é o único fator que importa? Existem alimentos com a mesma quantidade de proteína, mas com as calorias bem diferentes. Como fazer as melhores escolhas para manter uma alimentação mais equilibrada, hein? E o que deve ser observado além dos números do rótulo? É sobre esse assunto que a gente conversa agora na nossa pausa do café. E com muito prazer, nessa quarta-feira, a gente recebe a aniversariante da semana. Parabéns. Ela fez idade nova ontem, doutora. Isso mesmo. Beijo. Beijo, obrigada. Parabéns. Isso. Lhe mandei mensagem, você viu lá no direct? Sim, todos Beijo. vocês me mandaram mensagem. Então, obrigada. bora. Vamos servir a aniversariante com um café. Por favor. Tá bom? Para que a Café nossa pode faltar. pausa com esse assunto tão importante comece. Muito obrigado, Maísa, Você doutora. também, Bom doutora dia, Alessandra, obrigado. parabéns também, Obrigada, viu? Eu meu sei que a amor. gente falou no off, mas a gente também fala aqui ao vivo e a cores pra você. Deus abençoe sempre sua vida. Você é uma pessoa muito iluminada, Amém. muito especial para todos nós do Balanço Geral Alagoas. Obrigada, muito obrigada pelas palavras. Vambora. Doutora, é possível dois alimentos terem praticamente a mesma quantidade de proteínas, mas um, por exemplo, ser muito mais calórico que o outro? E por que que isso acontece? Bom dia, bem-vinda, tá? Parabéns mais uma vez. Muito obrigada, obrigada a todos. Sim, Douglas, isso pode sim acontecer. A gente, é verdade que a gente precisa, sabe, aquele encaixar a proteína do dia, isso é necessário para a manutenção da massa muscular, óssea, enfim. Mas tem produtos que podem nos enganar. Hoje as pessoas estão muito pensando nisso. Gente, proteína, eu tenho que comer proteína, né? Tenho que encaixar a proteína. Bater tal meta, né? Bater a meta diária de proteína. Sim, isso é necessário, porém a gente tem que fazer as melhores escolhas. Porque existem sim alimentos que têm um valor em termos de proteína igual, porém a densidade calórica é muito maior. Então isso vai impactar em quê? As pessoas que estão em processo de emagrecimento, de dieta, elas podem se enganar e aí é um grande tiro no pé. E o que pode ser observado, precisa ser observado além da quantidade de proteína, principalmente na hora de escolher um alimento, doutora? Perfeito, Marisa. Olha só, quando a gente vai escolher um alimento, a gente tem que buscar a questão do seu alimento mais saudável, um alimento mais puro, digamos assim, com menor teor aí de aditivos possível. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que aprender a olhar o rótulo, né? Primeiro a gente vai lá na tabela, né, de ingredientes. Maísa, o primeiro ingrediente que tiver na tabela é o que tem maior quantidade. Por exemplo, se tiver uma adição de maltodestrina, açúcar adicionado, você tem certeza que a maior quantidade daquele produto vai ser. Então a gente tem que olhar a questão do açúcar, sódio e a gordura, e o tipo dessa gordura, né? Então o alimento ele fica com a densidade maior quando ele tem a quantidade de gordura ou de açúcares. E aí é onde mora o perigo. Esses whey que vende aí de forma líquida, né? Você vê muito lá, às vezes está estampado 23 gramas, 15 gramas de proteína, mas a gente tem que observar lá também a caloria, senão você vai... Exatamente. Uma coisa não vai compensar, a outra Exatamente. seria exatamente isso. Né? Inclusive, a gente até tem aqui ilustrado, né, Douglas? Aqui a gente trouxe... Linda, uma tabela linda. Uma tabela para que a gente possa também mostrar para você aí de casa, de forma muito lúdica, muito educativa, essa questão da mesma proteína e calorias diferentes, doutora. Agora é com você. A gente tem primeiro ali o peito de frango grelhado e em contrapartida, o filé de frango empanado e frito. Olha isso, olha a diferença que dá nisso aí. Ah, mas eu vou comer apenas... Gente, o peito de frango é uma carne muito interessante para quem está aí querendo fazer a manutenção de peso. Então, se eu vou comer um franguinho grelhado, olha a densidade calórica que eu vou ter, 110 calorias. Já aquele que passa pelo... Né, o mesmo peito de frango, só que sendo empanado... Empanado, porque ali ele vai o ovo, ali ele vai a farinha de trigo e o óleo, né? Ali, ou seja, olha quanto ele aumenta de densidade calórica, ele vai para 270. Mas nós temos aí a mesma quantidade de proteína. Então, a gente se engana quando a gente... Bom, eu vou comer um paninho, vou escolher ali um frito porque é mais gostoso, tem uma palatabilidade melhor, porém...
a densidade calórica dele aumenta. Praticamente o mesmo alimento. A gente vê muito isso aqui no supermercado. Atum ao natural, atum em óleo. Isso. No caso do atum, gente, uma coisa que eu gosto muito, a densidade calórica também vai aumentar, tá? Lembrando que eu tenho particularmente uma preferência pelo atum no óleo. Por quê? Porque a quantidade ali de uma gordura, uma fonte de boa gordura também é interessante. Então, se você faz atividade física, tem um gasto energético muito grande, é interessante sim você utilizar um atum mais calórico ali, até porque você vai ter bioativos bem melhores numa composição. Porém, para quem quer fazer manutenção de peso, tem que observar. Então, o atum em óleo, ele tem mais caloria. A tabela está no ar e a gente pergunta outra coisa, doutora. Quando a gente fala em emagrecimento ou ganho de massa muscular, a quantidade de proteína, ela faz a diferença? Sim, ela faz a diferença. Quando a gente vai, se você tem, normalmente a gente tem uma regra a seguir, né? A gente vai de 1,2, né? Até 2,5, dependendo se é um paciente que faz atividade física. Gramas de proteína, né, por quilo de peso. Então você vai pegar o seu peso e você, bom, eu sou uma mulher 50 a mais, então eu já preciso, a minha necessidade proteica é maior, porque eu já vou ter uma sarcopenia futuramente, que é perda de massa muscular, então eu preciso ter uma ingestão maior dessa proteína, tá? Então o que eu faço? Eu vou pegar o meu peso e vou fazer por 2,0. Ok? Por quilo de peso. Então, eu vou entender que eu preciso ter uma ingestão maior. Nesse cálculo, aí eu preciso bater minha meta proteica, ok? Então, não é continha básica, gente, coisa básica. Faz atividade física, faz por 1,5 a 2 gramas por quilo de peso. E aí você vai saber quanto você precisa. Hoje, é muito fácil a gente saber quanto de proteína tem em cada alimento, até porque a mídia social está aí, todo mundo tem acesso, é muito fácil. A embalagem traz, né? A embalagem traz. Então, você vai calcular pelo seu peso e você vai saber quanto que tem de ingestão por dia de proteína. E aí, você vai fazendo o quê? Fazendo o equilíbrio. Quanto é que tem um ovo? Digamos, um ovo grande, ele tem em torno de 6 gramas de proteína. Então, eu preciso de quanto por dia? Quantos ovos por dia? No meu franguinho, em 100 gramas de frango, quanto eu vou ter de proteína? Aí, você vai fazendo essa contabilidade quando você vai ver se consegue encaixar essa proteína ao final do dia. Se qualquer dúvida, a internet está aí para ajudar. Né, para ajudar. Também orientação, né, fundamental também, médica, nutricional. Sim, também. Quando de um profissional. Perfeito. Também, esteja por... Uma coisa importante, Maísa, voltando, só falar naquele produtinho que você falou, que a gente hoje tem uma quantidade muito grande de alimentos, fonte de proteína, mas que está lá o açúcar embutido e a gente não observa. Tem que lembrar que comida in natura, ela é a melhor. Entende? Vamos lá, se a gente está falando... Então, esses alimentos ultraprocessados que contêm aí a proteína adicionada, eles podem substituir o alimento de proteína? Então, assim, esse alimento in natura? Não deve. O que a gente vai pensar? Se eu tenho uma vida corrida, se eu preciso ter uma alimentação e bater minha meta proteica, eventualmente eu posso sim consumir uma bebida proteica no meio ali nos lanches, mas ele não pode substituir uma alimentação, você entende? Ele vai entrar como uma exceção, não que ele não possa. Eu gosto muito de associar aí os suplementos proteicos, né? Que a gente chama de whey protein. É incrível. Se você tem um dia a dia corrido, se você faz uma atividade física e precisa bater a sua meta proteica, ele encaixa perfeitamente. Mas mesmo utilizando o whey protein ou bebidas proteicas, a gente precisa entender lá na lista de ingredientes se esse produto é o produto mais adequado. Mais uma vez, embasando o que você falou, a busca em um profissional, né, de nutrição, até, né, é interessante porque o profissional vai te dar aquilo que você necessita com clareza. Doutora, a indústria brasileira passou por adaptações e no rótulo tem que trazer, né? Trazendo o que é que tem, o que é que não tem. É uma obrigação, tem muito sódio ou tem muita gordura, quantidade de proteína. Antes era meio que largado, agora não, tem exigências. Isso ajuda para que a gente possa fazer boas escolhas, as melhores escolhas
na hora de escolher um alimento ou então deixá-lo lá. Perfeito, isso já é um ganho muito grande, né? O povo brasileiro, eu acho que vou falar em geral, tem uma dificuldade muito grande na buscar e na leitura, e inclusive na interpretação da tabela nutricional, porque antes era bem mais complicado. E hoje a gente já consegue de cara ver lá que produto com adição de açúcar. Então é muito mais fácil, né? A gente vai diretamente ali naquela observação. Então, ficou mais fácil? Mesmo assim, a gente precisa nos educar, a buscar, entender e a ler a tabela nutricional de cada produto para a gente saber ter uma melhor escolha, né, Douglas? Valeu. Muito obrigada, doutora Alessandra. Obrigada. Até a próxima semana. Até a próxima semana, gente. Um bom dia a todos. E obrigada por todas as mensagens maravilhosas que eu recebi. Aniversariante da semana. Beijo, doutora. Até semana que vem, tá? Até a próxima semana. Tchau, tchau.